Turma, tudo bom? Então hoje nós vamos aqui a mais uma aula de Química, né? Hoje nós vamos tratar sobre as funções orgânicas, especialmente os hidrocarbonetos, certo? Então essa é a nossa segunda aula do segundo bimestre, mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês. Então vamos lá. Então, o conceito que é funções orgânicas. Então esses compostos apresentam propriedades químicas semelhantes, né? Eles têm como principal característica a presença do carbono, e isso faz com que eles se tornem, né, esses compostos com propriedades bem semelhantes. Eles se classificam em simples, múltiplos e mistos. Quando é que ele é simples? Quando ele apresenta um único grupo funcional, como a gente pode observar aqui, ó. Ele tem apenas um único grupo funcional, que é a hidroxila. Já múltiplo, ele vai apresentar dois ou mais grupos funcionais iguais. Então aqui a gente observa, ó, a hidroxila, né? Então eu tenho dois grupos funcionais iguais. E mista, quando o composto apresentar dois ou mais grupos funcionais diferentes na mesma molécula. Então aqui eu observo a presença do grupo amino e aqui eu observo a presença do ácido carboxílico, ó. Esse grupo aqui caracteriza o ácido carboxílico. Então, a diferença, né, entre grupos funcionais presentes no mesmo composto caracteriza a função ou os compostos mistos. Nós vamos conhecer agora e aprender a identificar os grupos funcionais. Começando aqui pelo grupo funcional, que nós vamos, né, dar uma abordagem maior hoje, que são os hidrocarbonetos, certo? Esses compostos hidrocarbonetos, eles têm como principal características a sua composição ser formada exclusivamente, certo, por carbono e hidrogênio. São dois elementos que caracterizam. Então, todos os compostos orgânicos que apresentar apenas carbono e hidrogênio, trata-se dos hidrocarbonetos. Agora nós vamos conhecer as funções oxigenadas, que são aquelas que apresentam na sua composição carbono, hidrogênio e oxigênio. A primeira aqui que nós temos é a função álcool, onde o álcool, né, a hidroxila, é ligada a um carbono saturado. O que quer dizer carbono saturado? É o carbono que apresenta apenas ligações simples, certo? Com terminação -ol. A função fenol também tem como característica a hidroxila, só que essa hidroxila encontra-se ligada a um composto aromático, certo? E temos ainda a função enol, que também tem hidroxila como característica, só que no enol essa hidroxila encontra-se ligada a um carbono insaturado, ó, com dupla ligação, certo? Então ele contém dupla ligação. Então, nós temos aqui três funções orgânicas que têm grupo funcional, o mesmo grupo funcional, que eles vão diferir apenas a quem eles estão ligados. Então, revisando mais uma vez. A função álcool, a hidroxila, ela é ligada a um carbono de ligações simples, carbono saturado. Na função fenol, a hidroxila é ligada ao anel aromático, o anel benzênico. E o enol, a hidroxila, ela é ligada a um carbono insaturado, né? Mais precisamente, um carbono que apresenta dupla ligação, como a gente visualiza aqui, ó, certo? Dupla ligação. Temos agora a função aldeído, que tem a carboxila como principal composto, né? Esse grupo aqui dos caracteriza os aldeídos. Eles se encontram sempre na extremidade do composto, certo? Jamais ele vai vir no final. Ele vem no início ou ele vem no final do composto. Ele também pode ser apresentado da seguinte maneira, com as suas ligações ocultas, apenas com os oxigênios ou os elementos visíveis, carbono, oxigênio e hidrogênio. A função cetona, né, ó, tem a carbonila aqui como principal característica. Na carbonila, presente na função cetona, ela se difere, ela sempre vai estar no meio da cadeia,
ou seja, ela sempre vai estar entre carbonos, certo? Sempre entre carbonos. Função cetona com terminação ona. Temos aqui a função éster. A função éster, ela é formada pelo seguinte grupo: carbono, dupla O e oxigênio. Esse grupo caracteriza a função éster. Ele sempre vai estar no meio da cadeia. O que isso quer dizer? Ele vai estar sempre entre carbonos, certo? Jamais ele vem na extremidade, sempre entre carbonos. Sua terminação é o átomo de ila, né? Mas aí a gente vai ver mais adiante porque é uma regra diferenciada, no momento oportuno. Função éter. Éter é o oxigênio, certo? Atuando como heteroátomo. O que é heteroátomo? Heteroátomo é exatamente um átomo diferente de carbono, certo? É um átomo diferente de carbono. Então, qualquer átomo que se apresente no meio da cadeia entre carbonos, ele é considerado heteroátomo. Então, quando o oxigênio encontra-se como heteroátomo, ele caracteriza a função éter, certo? Carboxila. Aqui na carboxila, nós temos, né, o que a gente chama de ácido carboxílico. A função ácido carboxílico. Essa função caracteriza esse grupo funcional aqui, ó. Carbono dupla O ligado à hidroxila. Assim como o aldeído, encontra-se na extremidade da cadeia. Ela pode apresentar-se no início ou no final da cadeia, não tem problema, certo? E também pode se apresentar da seguinte maneira: carbono, OO, hidrogênio, com suas ligações ocultas. Então, ela pode se apresentar de duas maneiras. Agora, nós vamos conhecer aqui as ligações, né, a função nitrogenada, caracterizada pela presença do nitrogênio, tá bom? Nós temos a função amina e a função amida. A forma em que o nitrogênio se apresenta aqui, ligado apenas a um carbono com ligações simples, nós temos aqui a função amina, certo? Função amina. Mas a partir do momento em que ele encontra-se ligado a um carbono que tem dupla ligação com oxigênio, aí ele deixa de ser amina. Nessa condição aqui, carbono dupla O, ele deixa de ser amina e passa a ser, certo? Nessa condição, passa a ser amida. Então, ele pode apresentar-se de duas maneiras. Então, vamos lá, mais uma vez, reforçando aqui. Quando o nitrogênio estiver ligado apenas ao carbono, eu tenho função amina, certo? Vamos fazer outro exemplo separadamente. Quando esse nitrogênio encontrar-se ligado a um carbono com dupla ligação, como é o caso aqui, ó, se a gente observa aqui, ó, o carbono tem dupla ligação com oxigênio, nessa condição deixa de ser amina e passa a ser amida, certo? Então passa a ser amida, tá bom? Então essa é a diferença entre amina e amida. E temos aqui os aletos orgânicos. Os aletos orgânicos são representados por flúor, cloro, bromo e iodo, né? Genericamente por X. Então, no lugar desse X, podemos encontrar quem? O flúor, o bromo, o cloro e iodo. Qualquer um desses elementos compreende os halogênios ou os aletos
orgânicos. Então, aqui nós temos uma representação dos grupos funcionais, certo? Mas hoje nós vamos focar o estudo nos hidrocarbonetos, mas é super importante reconhecer e identificar essas funções. Continuando ainda com a nomenclatura, agora de cadeia fechada, você encontra essa nomenclatura no livro didático de vocês, na página 68 a 71. Aqui é a regra de nomenclatura, que é a formação de uma palavra. Eu vou juntar o prefixo, o infixo e o sufixo. A gente lembra até um pouquinho de português nesse momento. Então, o prefixo, na química, ele vai estar se referindo ao número de carbonos, o infixo ao tipo de ligação e o sufixo vai estar referente à função. Então, de acordo com o número de carbonos, eu tenho um prefixo específico, como vocês podem observar. 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 et, 7 hept, 8 oct, 9 none, 10 dec, 11 undec, 12 dodec. Tipos de ligação. Se a ligação for simples, an. Se for dupla, en. Se tiver duas duplas, dien. Três duplas, trien. Uma tripla in, duas triplas dien, três triplas trien. Uma dupla e uma tripla enin. E a função delas, de acordo com a terminação, por se tratar nesse momento, a gente está trabalhando apenas com hidrocarboneto, a terminação vai ser O. Mas de acordo com o tipo da função, essa terminação vai sendo modificada, certo? Então é de suma importância vocês conhecerem essa tabela, porque nós vamos utilizar ela por um bom período até trabalhar todas as funções orgânicas. Então vamos aqui para o primeiro exemplo, Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar quantos carbonos eu tenho na cadeia. Então aqui eu vou ter, vou mudar aqui de caneta. 1, 2, 3, 4. Obedecendo a regra que é prefixo mais infixo mais sufixo. Então, obedecendo a regra, eu vou ter prefixo referente a 4 carbonos, but. Infixo, que é o tipo de ligação, todas as ligações simples, an. E a terminação, O. Então, é bem simples, butano, considerando apenas carbono. Próximo exemplo. Então, olha só, aqui eu tenho 2 carbonos, eu vou numerar 1, 2. Prefixo referente a 2 carbonos, et. Como eu tenho uma ligação dupla, então vai ser en. E terminação, O. Eteno. Então, pessoal, é bem simples, certo? É super importante conhecer a tabela que eu apresentei para vocês anteriormente, que vocês também encontram no livro didático de vocês. Para poder dar esses nomes, é preciso ter esse conhecimento. Não é difícil, mas é preciso conhecer. A gente agora vai trabalhar com os compostos de cadeia fechada, que são os compostos cíclicos. Existe alguma diferença? Nenhuma. Então, olha só, para dar nome às cadeias cíclicas, nós usamos a mesma regra. Não há diferença. O que vai modificar é porque vai ser acrescentado o termo ciclo. Esse termo caracteriza uma cadeia fechada. Olha só a regra aqui, ciclo, mais o prefixo, que é o número de carbonos, infixo, tipo de ligação e sufixo. Primeiro exemplo aqui, observe aqui, que aqui a gente tem o formato de um ciclo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou numerar esse ciclo. 1, 2, 3, 4. Eu sei que tem 4 carbonos. Então, eu vou anteceder o nome informando que é uma cadeia fechada. Ciclo. Se esse ciclo tem 4 carbonos, but. Apenas ligações simples, an. E terminação, O. Super fácil. O próximo ciclo é esse. A gente observa aqui, que existe uma dupla ligação, que está bem clarinha. Mas cada vértice desse aqui, representa um carbono. Não é isso? Então, vamos lá. Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4,
5, 6 carbonos. Por ser uma cadeia fechada, ciclo. Esse ciclo tem 6 carbonos, que é o prefixo para 6, hex. Só que ele tem aqui uma dupla ligação. Se ele tem uma dupla ligação, então o infixo vai ser em. E a terminação, ciclo hexeno, né? Super prático. Agora a gente vai dar sequência e conhecer os hidrocarbonetos de cadeia ramificada, certo? Primeira coisa para a gente poder dar nome a uma cadeia ramificada é escolher a cadeia principal. Quem é essa cadeia principal? É a sequência mais longa de carbonos ligados uns aos outros e que apresente a maior ramificação. Segundo passo, numerar essa cadeia principal. Nós vamos numerar obedecendo sempre o critério de menor posição, certo? Nós vamos escolher a extremidade em que se ela for saturada, essa ramificação aqui ocupe a menor posição. Segundo passo, se a cadeia for insaturada, apresentar dupla ligação, então nós vamos ter que começar a contar, numerar a cadeia, desde que a insaturação apresente a menor posição. Então é importante identificar as ramificações e caso exista mais de um grupo, se for iguais, usar os prefixos di, tri, tetra e etc. de acordo com a quantidade. Então vamos para a prática, Mas antes da gente praticar, a gente vai aprender a dar nome aos radicais. Quem são esses radicais? É o que nós chamamos de ramificações, certo? É a mesma coisa. Como é que eu vou dar nome? Prefixo, seguido da terminação il ou ila. Por exemplo, eu tenho aqui o CH3, um carbono. Prefixo met, terminação il, metil. O próximo aqui eu vou ter 2 carbonos. Prefixo et, terminação il. Aqui eu vou ter 2, 3 carbonos, prefixo prop, terminação il, propil. Só que esse N aqui quer dizer o quê? Normal propil. Por que normal propil? Porque esse grupo ele vai estar ligando-se à cadeia principal através dessa ligação que encontra-se na extremidade do radical. Já que abaixo nós temos também 2, 3, um propil. Só que aqui ele já é classificado como isopropil. Por que isopropil? Porque ele vai estar ligando-se à cadeia principal através do carbono do meio do radical, certo? Temos o radical com 2, 3, 4 carbonos. Então, se é 4 carbonos, but, terminação il, butil. Mas o porquê do normal butil? Porque o radical vai estar ligando-se ao grupo, à cadeia principal, através do carbono da extremidade. E temos ainda o sec-butil, A quantidade de carbono é a mesma, mas por que sec? Porque o grupo vai estar ligando-se à cadeia principal através do carbono secundário. Por que ele é secundário? Porque ele é ligado a 2 outros carbonos. Então, vamos praticar um pouquinho aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar qual é a cadeia principal. Lembrando que é a maior sequência de carbonos ligados. Eu tenho essa sequência e tenho essa daqui, Então, eu tenho 2 possibilidades de cadeia principal. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, a gente percebe que aqui dá na mesma. Então, tanto faz eu considerar uma como a outra, certo? Então, se eu considerei essa daqui como a principal, tudo que ficar fora dela eu vou chamar de ramificação. Ramificação radical. Como é que eu vou dar nome a essa ramificação? Vocês lembram? Prefixo mais il ou ila. Não é isso? Então, aqui eu tenho quantos carbonos? Só tem um. Então, se eu tenho um carbono, o prefixo é met. Acrescida a terminação il, o nome dele é metil. Segunda coisa agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou numerar essa cadeia. Eu vou ter que numerar pela extremidade mais próxima da ramificação, porque ela tem que ter menor posição. Então, eu começando pela esquerda, ela está mais próxima do que se eu iniciar pela direita. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4.
Então, no carbono 2, eu vou ter a ramificação. Então, eu vou começar dando nome por essa ramificação. Informa a posição da ramificação, que é no carbono 2. Em seguida, o nome dela, que é metil. E, por último, o nome da cadeia ramificada, da cadeia principal. Então, como é que eu vou dar o nome da cadeia principal? A regrinha que nós já conhecemos. Prefixo mais infixo mais sufixo. Certo? Então, como vamos lá? Prefixo, 4 carbonos but. Infixo, ligações simples, an. E terminação, o. 2-metilbutano. Agora vamos para mais um exemplo, olha só. Nós temos várias possibilidades. Temos essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, né? Temos esse outro aqui, ó. Vamos analisar qual é o maior? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que a insaturação está presente nos dois. Então, elas estando presentes, o que me cabe agora é só escolher a maior. Então, a maior sequência é essa, né, que está destacada em laranja. Então, vamos lá. Eu vou desconsiderar essa outra. Desconsiderei errado, né? Mas vamos lá, vou fazer novamente, ó. Essa daqui é a cadeia principal, né? Porque é a maior sequência e ela contém a insaturação. O que ficou de fora, eu vou chamar de ramificação. Ramificação e ramificação. CH3 é igual a CH3, então são iguais. Se eu tenho um carbono, eu já sei que o prefixo é met e a terminação vai ser il. Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou numerar a cadeia, analisando qual a menor posição para insaturação e para ramificação. Então, olha só, a gente observa que essa insaturação ela está bem no meio da cadeia, né? Ó, começando aqui por cima, ó, 1, 2, 3. Então, no carbono 3 eu já tenho insaturação, beleza? Se eu começar aqui por baixo, eu vou ter 1, 2, 3. Então, no carbono 3 também eu já vou ter insaturação. Pela insaturação, tanto faz eu começar aqui por cima ou aqui por baixo. Mas vamos analisar a condição da ramificação. Ó, se eu começar aqui por cima, eu vou ter a ramificação no carbono 1. Então, no carbono 2 eu já tenho uma ramificação. Se eu começar aqui por baixo, eu vou ter 1, 2, 3. Então, já vou ter no carbono 3, ou seja, uma posição maior. E o critério sempre é menor posição. Então, eu vou desconsiderar, né, o da posição maior e considerar essa sequência aqui, ó, em que as ramificações elas vão ter sempre menor posição. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá dar nome agora, certo? Ó, no carbono 2, eu tenho uma ramificação, metil. No carbono 4, aqui, ó, eu tenho outra ramificação, tá vendo? Também metil. Então, eu tenho duas ramificações metil. Se são duas, vai ser di. Então, 2-metil, não é isso? Dimetil. O nome da cadeia principal agora, ó, ela tem 6 carbonos. Então, 6 carbonos, qual é o prefixo? X. Abra um hífenzinho, pessoal, para que eu possa informar a posição de quem? A posição do carbono insaturado, que ele está no carbono 3, certo? Então, eu vou abrir um hífenzinho, aí informo que a dupla ligação está no carbono 3, como é dupla, é representado pelo infixo em e a terminação O. 2,4 de metil, hexeno 3. Então, é assim, dessa maneira, obedecendo essas regras, que nós vamos dando nome aos compostos orgânicos e aprendendo a sua nomenclatura. Certo? Tem alguns detalhes, tem bastante regras, mas o fundamental é você conhecer a tabela de nomenclatura, que já foi apresentado aqui e que você tem disponível no seu livro didático. Dúvidas, né? Estamos à disposição, é só chamar no WhatsApp que nós vamos estar, né, atendendo
a vocês. A atividade ela está disponível em PDF, tá anexada, vai ser anexada tanto nos grupos como no web da escola. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, né? Espero que tenham gostado da aula, um bom aprendizado. Até a próxima!